Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Conseguem? Então tá bom. É com muito prazer que estou aqui nessa casa esta noite. Agradecemos o convite da Neuza, da Dora, para que nós possamos fazer a palestra da noite. É claro que nós vamos estar envolvidos com os amigos espirituais, né? Porque realmente sem eles, às vezes, nós não conseguimos, passar a mensagem que deve ser feita. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o perdoar e orar. Nós precisamos entender primeiro que quem mandou a mensagem à Terra para que nós nos educássemos moralmente foi Deus. E que mensagem foi essa? Essa mensagem, ela chama Evangelho. É Jesus esse Evangelho, porque é um Espírito puro. E Deus quer que nós tenhamos um modelo mais perfeito, é o top do top do top, para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. Só que alguns filhos andam muito desgarrados. Por quê? Porque acreditam que a mensagem que ele envia é um pouco complexa, é um pouco duvidosa, se acredita mais nas questões materiais. E o próprio Evangelho nos diz que nós temos valores espirituais e valores materiais. Porém, os valores espirituais estão acima dos materiais. Por quê? Porque a nossa vida, ela é eterna, é imortal. E os valores espirituais quais são? A questão de trabalhar a indulgência, a beneficência, a piedade, a questão do amor ao próximo, principalmente a caridade, né? E o que é a caridade? Às vezes nós encontramos pessoas que nos dão grandes lições. Por exemplo, na semana passada, eu estava ali no centro e eu não tinha uma moeda, eu tinha uma moeda no bolso, não tinha mais outra. Aí um mendigo chegou, não foi um mendigo, foi um senhor que estava desempregado, ele estava com cartaz. E eu entreguei a moeda para ele. Ele olhou a moeda de 5 centavos, falou assim para mim: "Ô, meu querido, muito obrigado, que Deus te abençoe." Quantas vezes eu já reclamei por ter 10 reais no bolso, somente. Já aconteceu também de eu entregar 5 centavos também para uma outra pessoa num outro momento, que ela estava na calçada, e ela jogou o dinheiro fora. Olha o espírito, eu fiquei sem ação, porque eu pensei que eu ia receber uma agressão e ele não. "Meu querido, muito obrigado." Ele olhou a moeda de 5 centavos mesmo, e ele falou isso. Então, o que você entende? Não sei a necessidade da pessoa, mas pelo menos essa pessoa, ela levanta com um alto astral, porque ela sabe que talvez ela venha acolher. Enfim, nós tivemos essa lição e que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente possa não se deixar levar pelas aparências, né? Então, o tema de hoje, perdoar e orar, eles estão muito vinculados em relação a isso, para que nós possamos praticar a caridade. E a caridade, ela é fundamental para nós. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele não diz que a doutrina espírita é melhor que a católica, é melhor que a evangélica, é melhor que a Seixonoye. O Evangelho nos... Não compara. Ele nos traz dizendo o seguinte: aquele culto que transforma, que modifica, que leva o homem à caridade, ele está cumprindo o seu papel. É isso que ele está dizendo, tá? Só que nós temos outros conhecimentos a mais, que é a questão, por exemplo, do perispírito, das energias que vão dentro do nosso corpo. Então, às vezes, nós encontramos na literatura muitas informações, só que nós não sabemos trabalhar isso no dia a dia. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que é profundamente conhecedora de passes, a energia, os chakras, tudo isso.
tudo bem. Mas assim, quando eu vou para o centro ou quando eu vou para o meu trabalho, se realmente eu venho aqui no centro, numa casa de oração, tudo aquilo que eu recebo, eu tenho que estar aplicando nos lugares que eu vou. Caridade pode ser praticada de diversas maneiras. Uma palavra amiga, um pensamento positivo, né? Por exemplo, a questão do orar. O Evangelho aqui, orar com alegria, está no capítulo 27. Eu vou ler para que realmente vocês possam entender na íntegra, tá bom? Mas é um trecho só. Diz o seguinte: vinde, vós que quereis crer, os Espíritos Celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Realmente isso aconteceu, né? Grandes coisas foram anunciadas. A questão da revelação dos mundos, a questão das civilizações através do Emmanuel e principalmente através da literatura dos livros de André Luiz. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Então, todo esse saber nos traz uma mente iluminada. Porém, se conduzido à prática, nós somos mais ricos. Por quê? Eu penso assim, a maior recompensa que nós recebemos é a convivência com os amigos espirituais. Mas por que você está falando isso, Jimmy? É porque realmente eles são sábios. E todo saber que realmente nós abraçamos e praticamos e desenvolvemos no nosso íntimo, nos traz tranquilidade. Somos mais criativos, nos torna mais passivos, somos mais indulgentes, então aí nós temos mais facilidade para entender a questão da caridade. Então, essa paz interior é uma conquista e um trabalho de cada um. Essa é a maior recompensa que eu vejo que a gente tem. Como o Chico diz assim, perguntaram para ele, né? Dentro desse contexto todo dos livros que você trouxe, que você psicografou, o que aconteceu? Qual foi uma coisa marcante? Ele falou assim, foi a convivência com os amigos espirituais. Porque a riqueza que eles nos trazem de conhecimento é muito grande. Mas tem muita coisa ainda que nós não prestamos atenção, né? Na leitura. Então nós temos que ler, meditar, refletir, praticar, para que nós possamos cada vez mais entender essas questões e também ter elementos para que nós possamos combater as nossas dificuldades. Homens incrédulos, se soubesses quanta fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós e a vida, vossa alma se desliga da matéria e rola desses mundos infinitos, etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Eles chamam pobres humanos os pobres de espírito, né? Porque não sabem que a oração traz um consolo. Aí você fala assim, mas como que eu vou conseguir me consolar através da oração? É claro que logo pela manhã nós devemos orar, agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo descanso físico, pela saúde que nós temos. Então, quando nós paramos para pensar nessas condições, o que ocorre? Nós vamos com uma tranquilidade para onde vamos, ou para o nosso estudo, o nosso lazer, né? O nosso trabalho. Então esses conflitos acabam, vamos dizer assim, que vamos encontrar no meio do caminho, eles vão ter uma outra conotação. Então essa conotação que se dá de uma forma, por exemplo, alguém passa na nossa frente correndo, vai com Deus, não é isso? Por quê? Eu não vou me revoltar, eu não estou comprando aquela fechada que vai me irritar, é uma irritação.
Então eu começo a pensar assim, nossa, mas ele é meu irmão. Então nós, vamos dizer assim, se alguém chegar aqui e falar assim, nós todos somos irmãos, você está de brincadeira, né? Todos nós somos irmãos. Mas perante Deus todos somos assim. Fomos criados pelo mesmo princípio. Então essa irmandade parece que nós temos que trabalhar com mais intensidade, para que nós possamos entender a conduta dos amigos espirituais que realmente trazem até nós conhecimento muito grande, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, numa mensagem de Emmanuel. Ele diz o seguinte a respeito do perdão. Me permitam ler somente o início dessa frase. Está no livro Ceifa de Luz, mensagem 21. O melhor para nós. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha a bondade do nosso Criador. Se eu perdoo a ofensa do meu irmão, com certeza eu estou encontrando o perdão dele também. Isso não quer dizer aquele delito que eu cometi está pagado. Não, não é isso. Tá? Eu terei uma nova oportunidade e as condições de enfrentar essa nova fase de aprendizagem vai envolver talvez outras formas, com novas responsabilidades, com espíritos que talvez possam nos ajudar a vencer, mas não será naquela condição de, por exemplo, que eu tenha que passar por aquilo daquela maneira. Como que a gente diz isso hoje? A Terra é uma escola de expiação e provas, né? Então, possivelmente, nós melhoramos, não é isso? É a mesma coisa que aquele aluno, né? Aquele aluno que se destaca, bagunceiro, mas melhorou. O que nós fazemos com ele? Mais oportunidades se ofertam para que ele possa aprender, para que ele possa ser melhor. Então, se ele trabalhou, ele merece oportunidade para que nós possamos dar a ele um novo campo de aprendizagem. Então, assim é o nosso Pai. É assim, dessa maneira. E olha que ele diz o seguinte, muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. O que quer dizer? Às vezes nós temos um embate no nosso local de trabalho, mesmo na família, só que nós não sabemos medir, mesmo que seja através de uma ciência, o que está no íntimo desse irmão. Quais são os pensamentos que o irritam? Às vezes a nossa colocação foi exata, precisa, mas ele não tem ainda o hábito de aceitar esse tipo de colocação. Ele às vezes está lutando dentro de si para superar. E às vezes o que acontece? Nós batemos o martelo e o condenamos. Que ele não sabe ouvir, que ele não sabe isso, que ele não sabe aquilo outro. Tá certo? Então nós não temos essa condição. Como nós não temos essa condição, a melhor saída, possivelmente, é buscar orar, pedir para que realmente a espiritualidade o possa envolver em muito carinho, muita sabedoria. Agora, qual que é o maior benefício que nós temos? A nossa criatividade se aumenta. A nossa sensibilidade, ela cresce de uma tal maneira que realmente nós todos nos vamos tornar cada vez melhores. Só que essa melhoria, aos poucos vamos percebendo. Por quê? Nas situações que somos convidados a dar o testemunho da nossa paciência, aí nós vamos perceber: nossa, eu não estou discutindo mais, eu estou ouvindo mais. É o primeiro passo, né? Então essa condição toda, ela tem que ser trabalhada. Então vejam só, eu tenho aqui dentro do Evangelho algumas condições, e realmente Emmanuel, não somente Emmanuel, mas nós temos vários espíritos, né, que realmente eles trazem detalhes para que nós possamos pensar, refletir e analisar e verificar assim quais são aquelas condições, aquelas dificuldades que são muito difíceis para nós, são muito penosas. Para fazer isso, a Casa Espírita nos ajuda muito. De que maneira? Grupo de estudos, estudando.
Mas não é questão de fazer uma leitura, né? Pelo que eu conheço aqui na casa, o estudo aqui é levado a sério e é comentado, é entrado em detalhes. Como que eu posso participar? Antes de vir para a aula do dia, o encontro do dia, é fazer algumas anotações, ler algumas dúvidas, sempre vai existir, ou no vocabulário, ou na questão do conteúdo espírita. E isso ajuda bastante o desenvolvimento da atividade. E também a nossa compreensão, porque às vezes pode ser que eu esteja passando por uma situação muito difícil e um irmão que está ali também tem. Então às vezes nós acabamos dizendo assim, poxa, é difícil mesmo, né? Porque assim, nós não podemos cobrar de nós aquilo que nós não temos. Nós precisamos sim ter realmente uma condição branda, flexível, mas amorosa. Nós temos que, uma frase que me marcou bastante quando comecei a frequentar aqui o Francisco de Assis, que a Neuza sempre fala: não guarde lixo mental, não leve lixo mental. O que é o lixo mental? Nossa, fica pensando, né? Pô, o Jorginho lá falou um negócio para mim, amanhã eu vou acertar a cara dele. Não pode ser assim, né? Ó, meu marido chegou, ele estava nervoso lá, pegou, brigou. Gente, nós temos que ter o equilíbrio. Por isso que realmente a doutrina espírita, o Evangelho, ele traz uma série de questões. O Livro dos Espíritos também, né, traz assim. Nós temos duas facetas do Livro dos Espíritos. Um comentado por Miramês, são as questões, cada uma comentada por ele, que e também tem a do Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Então Miramês sempre lhe termina as questões buscando o entendimento de Deus. E ele sempre diz o seguinte: temos que ter paciência. Nós conseguimos entender a bondade divina a partir do momento em que nós praticamos a caridade. Sem isso, nós nunca vamos conseguir entender Deus. E tentar definir a Deus agora é impossível. É perda de tempo. Então é mais fácil praticar questões para servir, como o Divaldo coloca bastante. Se você errou, sirva ao próximo. Com certeza você vai conseguir elementos para poder se enxergar de como corrigir isso na sua existência futura, através da reencarnação, tá? Então, dentro dessa questão do perdão, o que o Evangelho nos coloca? Amai os vossos inimigos, que é terrível isso, né? Então diz o seguinte: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que amam, né? Certo? Então o que acontece? O Evangelho não diz assim para você abraçar, beijar, né? Mas pelo menos não fazer o mal àquele. Pode acontecer isso, seu vizinho lá, né, pegou, sem querer, jogou uma terra lá em cima do seu carro, e você já cheguei lá, brigou com ele. Isso aqui, não sei o que, isso é incompetente, e assim por diante. Mas às vezes ele tenta se explicar, a pessoa não aceita. Nós temos que saber, às vezes, as pessoas, ninguém faz alguma coisa por querer, né? Às vezes é falta de atenção, realmente está passando por uma situação problemática. Então, como é que nós podemos amar? É através do entendimento dessas situações, porque nós já fizemos isso, às vezes até piores que isso, né? Então ninguém aqui é perfeito, nós estamos a caminho da perfeição, todos nós somos imperfeitos. E como o Haroldo fala assim, gente, se vocês estiverem pensando que um espírito superior vai vir aqui numa casa espírita e vai fazer palestra, você está muito enganado. As atividades deles são outras, tá? E às vezes, por que a gente não consegue entender essa ligação com Deus? Porque às vezes a nossa mente está ligada num problema pequenininho, e nós fazemos um drama. E aí o que acontece? O teu anjo da guarda, o teu guia, como dizem assim também, ele está ali pronto para te ajudar. Mas o que acontece? É a mesma coisa quando quebra a antena do seu carro. Você quer ouvir uma estação de FM, não pega, né? Por quê? Porque a antena está quebrada.
Então a tua mente também está na mesma situação. Não quer captar esse tipo de coisa. Quer captar o quê? A agressão. Eu vou lá, quero quebrar, quero arrebentar, eu quero machucar, quero maltratar, eu quero me vingar pelo que ele fez para mim. Isso é justo? Não, não é justo, certo? Tá? Então hoje nós temos uma sociedade um pouco complicada, que está distante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Como é que nós podemos nos aproximar do nosso Pai que nos criou? É não ter um fanatismo, mas entender através da literatura espírita, que realmente são 5 livros, e procurar trabalhar isso no meu dia a dia, tá certo? Não recomendo uma leitura rápida, não. Recomendo sim uma leitura pela qual ela deve ser vagarosa, interpretar, trazer essa mensagem para o seu convívio íntimo e dizer assim: eu vou tentar colocar isso em prática, tá? Então, nesses valores, você vai despertando a paciência, a perseverança, vai entender o que é a caridade. A caridade não é somente só entregar uma moeda, né? A caridade é muito mais que isso. Às vezes assim, quando você, por exemplo, você passa por uma situação difícil, você encontra corações que não nos dão apoio material, mas que nos dão um apoio moral, uma tranquilidade, certo? Então, essas pessoas, elas são inesquecíveis para nós. São corações que valem ouro, muito ouro, tá? E eu posso dizer que eu tenho sim, eu posso contar nos dedos, graças a Deus, que nós temos amigos. Eu agradeço bastante, porque essa casa realmente, a gente deve muito para essa casa. Então, diante disso, nós temos que valorizar essas condições. Tudo passa, tudo passa, mas o entendimento é muito importante, tá? Por exemplo, assim, cada lição que a gente passa é um novo despertar. Então, comigo esse ano, eu pensei que ia ser um ano bacana, um ano legal, e essa Omicron nos visitou, né? Então, em 16 dias eu perdi 6,750 kg. 2 noites seguidas. É como se alguém estivesse apertando aqui a garganta e o nariz junto, tá? E a espiritualidade amiga nos ajudou bastante, muito, muito. De que maneira? Foi lá aplicou passe? Não. Tenha paciência, não se apavore, não seja ansioso, né? Nós tivemos muito essa questão, e com isso nós tivemos uma visão diferente da vida, né? É muito bacana isso. Então, é claro que realmente, conforme você se comporta, conforme a tua mente, pela intuição, né? Através das pessoas, você vai encontrar, você vai resolver o seu problema. Pode crer, você vai resolver o seu problema. O que eu preciso fazer? Ter tranquilidade, tá? Se a Neuza fala assim para você: meu filho, vai com calma, tenha paciência, pratique isso no seu dia a dia, com certeza você vai encontrar alguma coisa. Talvez você diga assim: mas eu estava ganhando 5 mil, agora que eu estou desempregado, eu quero ganhar uns 8 mil. Papai do céu, manda um emprego para mim de 8 mil reais. Ele vai pensar, mas pode ser que ele mande um trabalho que talvez não seja de 8 mil, mas de 4 mil. Tá? Porque ali você tem que aprender uma lição, e é isso que acontece. Então nós temos que, na oração diz assim, nós pedimos para que Deus realize a vontade dele em nós. Temos que pensar muito nisso, tá? Porque quando nós começamos a ter essa aproximação, vocês vão perceber que a vida melhora. Talvez não no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Você vai descobrir que você é uma pessoa que precisa de muita coisa, que você ainda é um aprendiz. Mas se tiver vontade de aprender,
mas a vida vai ser maravilhosa. A vida vai se descortinar de uma tal maneira que é fantástico, tá? Aquilo que realmente é tratado como sobrenatural, você vai ver como natural, tá? Então, como o nosso horário está terminando, né? Então eu quero agradecer assim todo esse carinho que vocês tiveram para conosco. Novamente agradecemos a casa pelo convite que nos faz, e realmente eu venho com o maior carinho, porque eu amo essa casa. Eu e minha esposa gostamos, amamos essa casa. A Deus, a Edna, a Dora, são pessoas muito importantes para nós. Nos acolheram com muita propriedade, com muito carinho, e não há o que pague. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe, suas famílias e todos os seus entes queridos. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu também.